Olá, meus irmãos, um bom dia a todos, um dia de domingo maravilhoso, abençoado, creio que tem sido para cada um dos irmãos. Em nome de Jesus, nós queremos estar passando um estudo que o Senhor colocou em nossos corações e eu creio que vai ser de grande valia para as nossas vidas, ok? Então, em nome de Jesus Cristo, eu queria estar orando. Enquanto os irmãos estão chegando, eu queria estar orando por esse momento, para que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas, nos dando sensibilidade para escutar a voz dEle, em nome de Jesus. Seja bem-vindo você que está entrando para a EBD Cristo em Nós, em nome de Jesus. Então, feche os seus olhos, se você quiser curvar sua cabeça, se você quiser colocar a mão no seu coração, você fica à vontade nesta manhã e coloque a sua vida diante do Senhor. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, porque queremos aprender da Tua palavra, queremos, Senhor, Pai, ser alimentados por Ti. Em nome de Jesus Cristo, precisamos, Senhor, da Tua presença em nosso meio. Em nome de Jesus, frustre, Senhor. Senhor, todo intento, toda tentativa de Satanás de querer impedir esta aula, em nome de Jesus, mas que Tu possa, Senhor, estar, ó Deus, aqui trabalhando, nos abençoando, em nome de Jesus Cristo, para que saiamos, Senhor, desta aula edificados, felizes, porque sabemos, Senhor, Pai, que Tu traz maná dos céus para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu queria pedir para que você abrisse a sua Bíblia. Primeiramente, no livro de Êxodo, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em dois lugares. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 34, e abra a sua Bíblia também no livro de Josué, capítulo 9. Deixa eu anotar aqui, Josué, capítulo 9. Êxodo, a pastora botou aqui, Êxodo, capítulo 34. É a partir do versículo 10, tá ok, irmãos? Êxodo 34, a partir do versículo 10, e depois nós leremos, como a pastora está colocando aí, Josué, capítulo 9, tá bom? Antes de nós falarmos de Êxodo, capítulo 34, o que nós gostaríamos de relembrar aos irmãos é que a palavra de Deus nos diz, né? A irmã Rosângela falou ok, a palavra de Deus nos diz que o povo de Israel estava cativo no Egito. O Senhor tirou o povo de Israel do Egito, da escravidão do Egito, com mão forte e poderosa. A paz do Senhor, né? A comunidade cristã Cristo em Nós, irmão Vitor está dando a paz do Senhor aí para todos, em nome de Jesus. Então, continuando, né? O Senhor tirou o povo do Egito, o povo de Israel da escravidão do Egito. Então, o que aconteceu? Eu creio que todos os irmãos que estão aqui sintonizados já conhecem a história. O que aconteceu? O povo de Israel começou a sua caminhada para a terra prometida. O povo de Israel, ao chegar na terra, um pouco antes de chegar na terra prometida, ele foi alertado pelo Senhor. Por quê, amados? Porque o povo de Israel, né, foi presenteado por Deus com relação à terra prometida. Ó, a terra prometida é de vocês. Só que existe um porém aí. O que aconteceu ali na terra, nessa questão da terra prometida? Aconteceu que a terra prometida estava ocupada. De repente alguém pode pensar assim, poxa, Deus deu a terra prometida, a terra de Canaã. Chegaram lá, era só fazer suas casas, colocar os seus bois, as suas ovelhas e começarem a trabalhar. Não. A terra estava ocupada de inimigos. Então, o que acontece? O povo teria que chegar ali e expulsar os inimigos. Mas a vitória já era garantida. O Senhor já tinha dado vitória. Era só o povo de Israel tomar posse. Era só o povo de Israel pegar as suas espadas, as suas lanças, os seus escudos
e tomar posse daquilo ali que Deus já tinha dado. Porém, havia um perigo ali. O povo não podia fazer nenhuma aliança com aquele povo que estavam lá naquela terra, o povo cananeu, né? Então Deus não queria, pelo contrário, Deus queria que aquele povo fosse dizimado, até porque Deus já tinha dado muitas chances para aquele povo. Aquele povo, de uma certa maneira, conhecia o Deus Todo-Poderoso. Então, Deus já tinha dado uma chance. O cálice da iniquidade transbordou. Agora Deus iria fazer juízo àquele povo através do povo de Israel. Então Deus dá uma orientação para o seu povo, para o povo de Israel, com relação àquele povo que estava lá dentro da terra de Canaã. Aí, no livro de Êxodo, capítulo 34, a palavra de Deus nos diz assim, a partir do versículo 10. Êxodo 34. Deus faz um pacto. Então disse, eis que eu faço um concerto. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Continuando, versículo 11, a palavra de Deus fala assim, guarda o que eu te ordeno. Olha só, guarda o que eu te ordeno, né? Eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Versículo 12. Guarda-te que não faça concerto com os moradores da terra, aonde há de entrar. Ou seja, não faça aliança, não faça concerto, não tem acordo, né? Onde há de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Ok? Então, o que a palavra de Deus está orientando aqui, o povo de Deus, o que o Espírito Santo, através da sua palavra, está orientando o povo de Deus da época, é assim, ó, não faça concerto com aquele povo de Canaã, para que eles não venham a ser laço para a vida de vocês, ok? Então, essa era a orientação do povo de Deus. Amém? Não faça aliança. Então, já que eu pedi para que os irmãos separassem, deixassem marcado a Bíblia, o livro de Josué, capítulo 9, então vamos lá para Josué. Vamos lá para Josué, capítulo 9. Já que já está marcadinho aí, a paz do Senhor, diaconisa Suzana, que está nos abrilhantando com sua presença. Glória a Deus. Amém, amada? Seja bem-vinda. Amém? Então, vamos lá. Josué, capítulo 9. Josué, capítulo 9. Alguém achou? Dá um ok aí, por favor. Dá um retorno pra gente. Josué, capítulo 9. Alguém achou? Eu não sei como está o meu vídeo. Não sei se esse vídeo está demorando a chegar, né? Vamos lá. Ok, achei, pastor. Vamos prosseguir. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Quem é que dá um ok aí rapidinho pra gente, para que a gente possa dar continuidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem achou? Quem achou? Vamos lá, vamos lá. Quem achou? Alguém achou? Algum irmão achou? Dê um retorno aí. Em nome de Jesus. Quem já está aí apostos com Josué capítulo 9. Amém. Viviane. Ok, irmã Viviane, já achou Josué capítulo 9. Então, amados, nós vemos lá em Êxodo que havia uma ordem do Senhor. Não faça aliança. Não tem acordo com esse povo. A irmã Ana Paula também achou. Não tem acordo com esse povo. Não faça aliança. Então, amados, o que aconteceu? Aconteceu até que o povo, irmão Vitor também já achou, o povo continuou caminhando rumo à terra prometida. A Laida achou. Também, ok. Glória a Deus. Os irmãos já acharam aí. Glória a Deus.
o povo continuou caminhando rumo à terra prometida. Moisés morre, quem toma ali a liderança do povo de Deus? Josué. Josué, ele toma essa liderança, né? Toma essa liderança do povo de Deus para alcançar a terra prometida. Glória a Deus, irmão. Pastor Abel está aí com a gente, né? Seja bem-vindo, querido, em nome de Jesus Cristo. Tu és uma bênção. Saudade de você aí da família, né? A irmã Rosa, a irmã Luana, tá? Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Então, ok, amados, continuando, meus irmãos. Aí, Moisés morre e o povo continua ali na caminhada para alcançar a terra prometida. Lembra lá, Deus falou para não fazer acordo com aquele povo lá. Tá ok? Deus falou para não fazer aliança com aquele povo lá. Tá ok? Então vamos lá. Eu queria colocar um tema nessa mensagem aqui. Desculpe aí, eu não sei se os irmãos estão escutando essa musiquinha. É porque estão me mandando mensagem agora e eu não atendi a mensagem, mas a musiquinha ela fica. Eu não sei se chega a atrapalhar aí o áudio dos irmãos, ok? Então vamos lá. Queridos, eu quero colocar um tema nesse estudo. Qual é o tema? Né? Nós já anunciamos antes para os irmãos da igreja, do grupo da igreja. Qual é o tema? O poder da aliança. O poder da aliança, ok? Tema para a aula de hoje. O poder da aliança, ok? Então, amados, o que acontece? O que eu queria que os irmãos atentassem para o seguinte, né? Já que nós estamos aí meio na semana da família, estamos no mês da família, né? Mês de maio, mês da família, daqui a pouco Dia das Mães. Então, quando se fala em família, a gente fala em aliança. Não tem como se falar em família, né? A paz do Senhor, irmã Patrícia e minha querida cunhada Céia, ok? Amém. Então, quando se fala em família, não tem como descartar essa palavra aliança, porque família significa aliança. A aliança começa ali no casamento, né? E depois, quando vem os filhos, também há uma aliança, um compromisso para que haja uma ajuda mútua, um respeito mútuo, e a família ela só vence, né? Ela só está ali alcançando os seus objetivos se a família estiver compromissada, né? Os membros da família estiverem compromissados uns com os outros. Aí, com certeza, não há limite para aquilo que o Senhor possa fazer. Então, mais uma vez, tema, poder da aliança. Então, eu queria que os irmãos prestassem atenção, porque nós leremos um texto aqui que traz um nome que é muito interessante, é muito relevante naquilo que nós iremos estudar, que são os gibeonitas. Gibeonitas é um povo, gibeonitas, ok? Eu não sei se todos os irmãos conhecem os gibeonitas, já ouviram falar, se já conhecem esse texto que eu vou ler, mas esse povo aqui foi relevante nesses princípios espirituais que nós queremos trazer para os irmãos hoje, para a igreja, em nome de Jesus, tá ok? Então vamos lá. Josué, capítulo 9, no versículo do 1 ao 27. Ou seja, esse capítulo 9 a gente vai estudar ele todo. Um capítulo, tá bom? É um capítulo só. Atente, é escola bíblica, né? Então, a escola bíblica a gente acaba passeando um pouquinho na Bíblia. Mas aqui é um capítulo. Mas eu sei que é um pouco até cansativo ler um capítulo, mas eu preciso ler esse capítulo para os irmãos, para que nós possamos entender. Então vamos lá. Está lá Josué, seguindo lá rumo à terra prometida. De repente, o que acontece? Josué capítulo 9. Vamos lá, irmãos. E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas, nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, em frente do Líbano,
os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus, né? Se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué. Ou seja, eles estavam daquém do Jordão. A pessoa que está contando essa história já está dentro da terra prometida. Então, da além do Jordão é antes do Rio Jordão. E daquém do Jordão é depois, quando você entra na terra prometida. Então, o povo daquém do Jordão, o povo que estava dentro da terra prometida, se juntou para fazer guerra com o povo de Israel. Versículo 3. E os moradores de Gibeão, olha só, eu queria que os irmãos prestassem atenção nessa questão, nesse nome. E os moradores de Gibeão, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, o que significa isso? Ouvindo o que Josué fizera, ou seja, o povo de Israel estava atropelando um montão de gente. Estava atropelando. Né? Desde lá do Egito, superpotência da época. Egito, superpotência da época. Então, Egito. Aí veio caminhando os reis, os reis Og, né? E Sion. Não é isso que nós lemos aqui? Os reis Og e Sion. Ou seja, e foram atropelando. Aí passaram por Betel, né? E depois passaram por Ai, né? E foram atropelando. Aí o que acontece? Pessoal daquém do Jordão, vamos nos unir para fazer guerra contra o povo de Israel. Aí Gibeão, o povo de Gibeão, que era os heveus, tá bom? O povo de Gibeão, Gibeão era uma cidade do povo heveus, tá? O povo de Gibeão, o que eles fizeram? Eles usaram versículo 4, usaram também de astúcia. Grave essa palavra aí, astúcia. E foram e se fingiram de embaixadores, se fingiram. Olha só o que Gibeão fez. Eles se fingiram de embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e vestidos velhos sobre si, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento, né? E vieram a Josué ao arraial de Gilgal, e lhe disseram a eles e aos homens de Israel: vimos de uma terra muito distante, fazei agora concerto conosco. Queremos fazer uma aliança com vocês. Nós estamos vindo de longe. O que eles fizeram? Era mentira. Eles pegaram vestido velho, sapato velho, pegaram pão velho, pegaram tudo velho, né? E o que acontece? Era perto ali. Gibeão fazia parte daquele povo de Canaã. Era para ser destruído. Como nós vemos ali no livro de Êxodo, não tinha acordo. Eles não podiam fazer acordo. A paz, minha filha. A paz, irmã Márcia, prima Márcia. Então, não podia ter acordo. O que Gibeão fez? Gibeão, ele sabia que o povo de Israel estava atropelando todo mundo. Então, o que eles fizeram? Eles usaram de astúcia e falaram assim, nós somos povo distante. Porque não podia ter acordo com o povo de Canaã. Mas nós vemos lá em Deuteronômio que quando houvesse um povo bem distante, aí tinha uma exceção. Tinha uma exceção. Né? Se o povo quisesse paz, então o povo de Israel poderia fazer paz. Depois os irmãos leem lá em Deuteronômio capítulo 15. Mas, porém, esse povo aqui, dentro da terra de Canaã, não tinha acordo. Então, o que acontece? Eles fingiram que eram povo de longe para fazer aliança com o povo de Israel para que eles não fossem destruídos. Aí olha só o que aconteceu. Versículo 7. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura, habitais no meio de nós, como, pois, faremos concerto convosco? Ou seja, tinha gente de olho neles, só negativo. Vocês são daqui. Vocês são daqui. Como é que a gente vai fazer aliança com vocês? Não tem como.
né? Tia Denise, a paz do Senhor, queridos. A paz do Senhor, desculpe, querida, né? Deus abençoe, seja bem-vinda. Então o povo começou a desconfiar, vocês são daqui. Como nós vamos fazer aliança com vocês? Aí no versículo 8, eles mudaram meio que de assunto, olharam para Josué e falaram assim, ó, então disseram a Josué, nós somos teus servos. E disse-lhe Josué, quem sois vós e de onde vens? Perguntou Josué. Josué queria saber, porque aquele povo estava a ponto de ser ceifado, né? Então Josué queria saber. Eles não responderam muito, não. Eles falaram assim, versículo 9. Eles responderam, teus servos vieram de uma terra muito distante. Mentira. Por causa do nome do Senhor, do teu Deus. Ou seja, eles vieram de uma terra muito distante por causa do nome de Deus. Olha só. Eles falaram por causa, quer dizer, do nome do Senhor teu Deus. Porquanto ouvimos a tua fama e tudo quanto fez no Egito. Ou seja, eles eram quase crentes. Olha só. Eram quase crentes. Mentira. Eram quase crentes. Ouvimos a fama do teu Deus e tudo aquilo que eles têm feito. E nós viemos aqui para fazer aliança contigo. Versículo 10. E tudo quanto fez aos deuses dos amorreus, que estavam da além do Jordão, a Sion, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estavam em Astarote, pelo que os nossos anciãos e todos os moradores da terra nos falaram dizendo, ó, tomai consigo em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro e dizei-lhes, nós somos vossos servos, fazei agora aliança conosco. O que eles falaram? Ó, nós somos de longe. Então o que acontece? Nos reunimos e falamos assim, poxa, vamos fazer aliança com esse povo. Esse povo é um povo abençoado. Que Deus maravilhoso. O que nós vamos fazer então? Vamos fazer aliança, vamos pegar uma provisão, algumas coisas, e levar para esse povo para que nós possamos fazer aliança. Aí chegaram para Josué, por favor, faz aliança conosco agora. Né? Aí versículo 12. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão no dia em que saímos para vir a vós, e ei-los aqui agora já seco e bolorento. Olha como nós viajamos. Foram meses de viagem. O pão estava quentinho. O pão estava fresco. Olha como o pão está quase estragado. Isso é prova de que nós somos de longe. Mentira. Aí, e estes odres, né, que enchemos de vinho, eram novos. E eles aqui agora rotos. E estes vossos vestidos, e estes vossos vestidos e nossos sapatos, eles já têm envelhecidos por causa do muito longo caminho. Quem está acompanhando aí deve estar entendendo, ainda que seja em uma versão diferente, mas o contexto é o mesmo, tá? Então, aqueles homens, que homens? Os homens de Israel, tá bom? Aqueles homens tomaram da sua provisão e não pediram conselho da boca do Senhor. Olha só o que o povo de Israel fez. Tudo aquilo de Gibeão era mentira. O que eles fizeram? Não pediram conselho da boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles fez um concerto com eles que lhes daria vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E aí? Era tudo mentira. Aí o que aconteceu? O povo de Israel, e a palavra frisa aqui, ó, eles não pediram o conselho da boca do Senhor e fizeram um juramento. Olha só, vamos fazer uma aliança com vocês e vocês não vão perder as vidas de vocês. Tá ok? O que Deus tinha falado lá em Êxodo? Não tem acordo, não faz aliança, porque esse povo vai servir de laço, não tem acordo. E eles, sem consultar ao Senhor, fizeram um acordo com o povo, com a cidade de Gibeon. Não era só a cidade de Gibeon, não.
tinha outras cidades envolvidas que a gente vai falar aqui, tá? Mas a cidade principal era a cidade de Gibeon, né? Gibeon era como se fosse o porta-voz daquelas pessoas que tentaram fazer aliança com o povo de Deus, tá ok? E detalhe, Gibeon não era cidade fraquinha não, Gibeon era forte, é uma das principais cidades, e em Gibeon tinha valentes. Mas eles estavam vendo o que Deus estava fazendo através daquele povo de Israel, então, opa, não, vamos bater de frente não. Não vamos bater de frente não. Vamos fazer aliança com eles. Será que nós vamos conseguir? Então, vamos fazer aliança com eles. Então, o que aconteceu? Aí, continuando, já está acabando o versículo 9, mas temos que ler o versículo 9, o capítulo 9 todo, para que possamos entender. Tá ok? Leide Jane, minha amada, Deus abençoe, seja bem-vinda. Tá ok? Então, vamos lá. Versículo 16. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, olha só, eles falaram que vieram de longe, como se fossem meses de caminhada. Aí tá, o povo de Israel fez aliança com aquele povo, ok. É de longe o povo, coitado. Tá bom. Aí eles continuaram caminhando. Ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, aliança com aquele povo, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Olha só que tragédia. Porque, partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia. E as suas cidades eram, aí é aquilo que eu falei, Gibeon, Sefira, Beerote e Kiriat Jearim. Essas cidades se reuniram para fazer aliança com o povo de Israel. Ok? Então, o que aconteceu? Depois de 3 dias, eles chegaram ali e viram que tinham feito aliança com o povo que vivia naquele meio ali, ou seja, foram enganados. Mas sabe por quê? Porque não consultaram ao Senhor. Irmã Ana Lúcia, minha prima, está aí assistindo. Deus abençoe, tá? A irmã Rosângela aqui botou, minha pastora Daniela. Ah, tá, depois eu vou ler, que o texto é um pouquinho longo. Depois a gente vai estar lendo, tá bom, irmã? Então, continuando, eles foram enganados. Mas por quê? Porque não consultaram o Senhor. Aí, versículo 18. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. O que aconteceu aqui? Não podemos matá-los, sabe por quê? Ainda que nós tivéssemos sido enganados, nós fizemos uma aliança com eles. Aí a gente já começa a pensar no o poder de uma aliança. Olha o tema. O poder de uma aliança. Então, 19. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação, ó, nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. E o povo, poxa, mas eles também teriam que ser ceifados. Olha a ordem do Senhor. Não, mas olha só, agora já era, nós fizemos uma aliança com eles. Olha só o poder da aliança. Ok. Aí no versículo 20, irmãos, isso, porém, lhes faremos. Aí a gente fez aliança, a gente não vai matar eles. Mas o que a gente vai fazer? Dar-lhes-emos a vida, para que não haja uma grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes temos feito. Disseram-lhe, pois, os príncipes, vivam e sejam o quê? Rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes têm dito. Então, olha só, vocês vão viver, mas vocês vão trabalhar para nós. Vocês serão rachadores de... Desculpe, né, que eu vi algo parecendo escrito aqui, mas foi outra coisa. Então, vocês serão rachadores de lenha e tiradores de água, ok? Então tá. Vamos lá, aí versículo 22, e Josué os chamou e falou-lhes dizendo, ó, por que nos enganais, dizendo, muito longe nós habitamos e moramos, nós habitamos muito longe
mas vocês moravam no nosso meio. Então, por que vocês nos enganaram? Versículo 23. Agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos. Vocês vão trabalhar para nós, né? Nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então, grave isso aí, ó. Rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Ok? Então responderam a Josué. Olha só o que eles responderam a Josué. E disseram: porquanto, com certeza, foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seus servos, que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas e por causa de vós. Por isso fizemos assim. Aí eles justificaram, entre aspas, falaram: olha, não tinha jeito. A gente tem escutado a história de vocês. A gente tem escutado a história. E, na verdade, o que acontece? A gente escutou que Deus já tinha dado essa nossa terra para vocês. Detalhe, a gente escutou também que não só essa nossa terra seria de vocês, mas vocês matariam todos os moradores. Então, não tivemos uma outra escolha a não ser enganar vocês para que vocês fizessem uma aliança conosco. Eis que agora estamos nas tuas mãos. Faze aquilo que te parecer bom e reto que se faça. Né? Então, ó, estamos nas tuas mãos. Tá ok? Mas tivemos que fazer isso. Assim, pois, lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel e não os mataram. Ou seja, não tiveram opção, não os mataram. E naquele dia, Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até ao dia de hoje, no lugar que escolheste. Opa, conseguimos ler o capítulo 9. O que nós entendemos aqui, amados? Nós entendemos que o povo de Israel tinha uma terra prometida, mas Deus tinha dado um conselho: não faça aliança com aquele povo. Aí o povo, não todo o povo, mas algumas pessoas sentiram que iria morrer e simularam uma situação para conseguir uma aliança. E conseguiram. Mas por que eles conseguiram? Porque eles não ouviram ao Senhor e não buscaram ao Senhor. E quando eles descobriram, eles não puderam mais fazer nada com aquele povo de Gibeon. Por quê? Porque o povo já tinha feito uma aliança com eles. Então agora eles teriam que honrar aquela aliança. O que nós entendemos com relação a tudo isso? Primeira coisa, cuidado com o trabalho oculto de Satanás. Né? No versículo 4, está falando aqui, ó. Eu pedi para que os irmãos frisassem. Eles usaram de astúcia e eles fingiram ser uma coisa que eles não eram. Então, o que a gente acontece aqui, o que a gente vê, que o levante do inimigo estava sendo um levante claro, estava sendo um levante ostensivo. O povo de Israel vem aí, cada um com seu escudo, cada um com a sua espada, vamos para cima do povo de Israel. Ia para cima do povo de Israel e caía. Né? Agora, o perigo foi quando Satanás conseguiu de uma maneira astuta fazer guerra com o povo de Israel, porque isso foi uma guerra, foi uma afronta, mas foi uma afronta de uma maneira diferente. E contextualizando, como nós falamos de aliança, que está ligado à família, você que tem a tua família no altar do Senhor, você que é um servo de Deus, você tem tudo, nós temos tudo para sermos bem-sucedidos naquilo que o Senhor tem para nós. Temos tudo. Não adianta o inimigo se levantar, porque o inimigo vai se levantar para cair. As lutas virão para que nós tenhamos vitória. Essa é a promessa do Senhor. Porém,
o inimigo tem uma maneira muito eficaz de trabalhar na vida do crente. Sabe qual é a maneira? É a maneira astuta, é a maneira oculta. E foi isso que aconteceu, e algumas vezes não conseguimos discernir essa maneira astuta que Satanás faz. Cláudio Veiga, Deus abençoe, querido, em nome de Jesus, seja bem-vindo. Evangelista Cláudio. Então, algumas vezes, o servo de Deus não consegue discernir essa maneira astuta de Satanás, né? É só nós olharmos para a palavra de Deus. Quantas vezes o diabo batendo de frente de maneira extensiva, o diabo caiu, mas quando o diabo usava dos seus artifícios, o diabo conseguia derrubar o povo de Deus. É só nós lembrarmos lá aquela história de Balaão. Balaque chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Quando Balaão foi, eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus tem abençoado, não tem como. Mas faz o seguinte, eu não preciso amaldiçoar, é só você fazer o seguinte, Balaque, pega as suas mulheres, faz o seguinte, coloca ali no meio do povo de Deus e eles vão fazer o seguinte, eles vão começar a se envolver com aquelas mulheres e as mulheres vão começar a levar eles para uma vida idólatra, né? E o que acontece? Que, na verdade, eles mesmos vão sair debaixo da mão de Deus. Aí vai ser fácil. E de uma maneira astuta, Balaque conseguiu fazer isso. Então, olha só como essas coisas acontecem. É só nós olharmos para o jardim do Éden. A serpente. Será que se o diabo viesse com cara de diabo, ele conseguiria êxito quanto a Eva? Não, mas ele vem através de uma serpente que hoje, né, a maioria das pessoas morrem de medo. Porém, o que a palavra de Deus nos indica é que a serpente devia ser algo acima de qualquer suspeita. Tinha livre acesso ali às pessoas. Né? Ninguém tinha um temor. É como se fosse um pombo, uma pessoa inofensiva. Então o que acontece? O diabo viu assim, é por aqui que eu vou conseguir derrubar esse povo. Então nós que temos a nossa família alicerçada diante do Senhor, não precise se preocupar com aquela pessoa que está te espraguejando. Eu vou te jogar uma praga, eu vou fazer isso com você, eu vou te amaldiçoar. Desculpe. Eu vou te amaldiçoar, eu estou me levantando. Ai, o meu patrão está se levantando contra mim, o meu vizinho, ai, os meus parentes. Não. Comece a se preocupar com as astutas ciladas de Satanás. Aquele, tapinha no ombro. Você é meu amigo e eu te amo. Por quê? Porque algumas vezes, o que derruba a gente não é o que está do outro lado da calçada, mas é aquele que está junto com a gente ali, Não é isso que acontece? E isso tem acontecido, Os momentos mais perigosos são depois das maiores conquistas, porque nós estamos conquistando, nós estamos progredindo, a minha família está sendo abençoada, os meus filhos estão sendo abençoados, e olha lá Deus trabalhando. Daqui a pouco, quando a gente vê, a gente abre a guarda. Cadê os meus inimigos? Foram embora, Aquele meu vizinho que me perseguia não me persegue mais, Aquele o meu patrão tá bonzinho comigo. Cuidado, Cuidado. A gente viu lá na família de Davi, o que desgraçou a família de Davi era mais o que estava dentro da família do que estava fora. Olha lá o exemplo de Amon e Tamar. Amon, Tamar foi abusada pelo seu irmão Amon, que recebeu um conselho de Jonadab, muito sagaz, estava dentro do palácio. Então comece a vigiar
A tia, eu já falei com a tia Denise já, né? Irmã Vanessa também está assistindo, Deus abençoe, em nome de Jesus. Então, amados, com relação à família, cuidado com as astutas ciladas de Satanás, porque algumas vezes o diabo não está fora de casa, mas está dentro de casa, fazendo um papel, representando uma pessoa acima de qualquer suspeita. E é aí que a gente cai, né? A palavra do Senhor continua falando o seguinte, lá no versículo 6, a palavra do Senhor fala aqui no capítulo 9, e vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, vimos de uma terra muito distante, fazei agora aliança conosco, fazei agora, faça agora. Agora? Que negócio é esse? Fazer aliança agora? Eu não posso nem pensar. Não pode pensar. Faz agora. É só a gente olhar aqui, ó. Versículo 6. Faz agora. Lá no versículo 14, a palavra de Deus diz, então aqueles homens tomaram da sua provisão e não pediram conselho da boca do Senhor. É para fazer agora? Ué, então vamos fazer. Cuidado com as alianças, cuidado com as decisões precipitadas. Cuidado com as decisões precipitadas. Por quê? Porque é aí que o diabo entra. Por que agora? E quem são vocês? Vocês vieram de longe? Então vamos verificar primeiro. Calma aí. Não há necessidade de eu fazer agora. Tá com medo de morrer? Tá com medo de morrer? Não, calma. Vocês vão ficar aí, fica aí. E a gente vai investigar se realmente foi isso mesmo. Então a gente faz uma aliança e a gente, né, não mata vocês, mas e se não for? Então foi por isso que há uma urgência do diabo de que nós não venhamos a refletir, pensar, consultar ao Senhor. Há uma intenção de Satanás que nós sejamos precipitados. Porque a precipitação do servo e da serva de Deus precede a ruína. Né? Tem ali a menina que está orando pelo varão, de repente aparece um varão bonito, ou aparece uma varoa bonita, né? E eu vou, opa, apareceu um varão, eu vou pegar logo, vou investir logo, sabe por quê? Porque se eu não investir, daqui a pouco vem outro e investe, olha só. E o diabo está falando, vai rápido, senão você vai perder a bênção, vai agora. Né? Agora aqui, agora. Tudo dava a entender que realmente eles estavam falando a verdade. As roupas estavam velhas, o pão estava bolorento, os odres estavam velhos, os sapatos velhos. Tudo dava a entender que realmente era aquilo mesmo. Né? Então, algumas vezes a gente pensa assim, poxa, eu já estou vendo que é isso mesmo, então eu vou fazer o seguinte, eu não preciso nem orar. Eu não preciso nem consultar ao Senhor. Existem algumas vezes que a nossa convicção está tão firme em nós que a gente acha que dessa vez eu vou dispensar a oração. Dessa vez eu vou dispensar a orientação e a voz de Deus, porque isso aqui está claro diante de mim. Não é verdade? Mas nem as nossas mais firmes convicções humanas podem e devem nos impedir de buscar a orientação do Espírito Santo de Deus. Porque algumas vezes são as nossas convicções que nos levam à ruína, porque o coração do homem é enganoso. Algumas vezes
A gente vê o que está diante de nós. Mas o Senhor vê o que está lá no coração. E se o Senhor vê o que está no coração, não tem melhor voz para nós escutarmos do que a voz do Senhor. A palavra de Deus nos fala que quando Abraão se separou de Ló, o que aconteceu? Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e viu aquela campina, aquele campo maravilhoso, como se fosse o jardim do Senhor. Algumas vezes a gente vai em lugares paradisíacos aí pelo Brasil, lugar lindo. Devia ser mais bonito, irmãos. Era como o jardim do Senhor. Eu creio que qualquer lugar paradisíaco no mundo não existe lugar mais bonito do que o Jardim do Éden. Para mim, eu tenho essa convicção. As suas lagoas, né? Eu não sei se tinha praia, mas enfim, o Jardim do Éden é uma coisa maravilhosa. E a palavra de Deus nos fala que Sodoma e Gomorra era como o Jardim do Senhor. Que coisa linda! Que coisa linda! Né? Mas a palavra de Deus nos fala depois disso, a palavra de Deus nos fala assim: porém, os habitantes daquele lugar tinham um coração mau, os seus corações eram maus. Mas cadê Ló para enxergar os corações? Ló só estava enxergando as campinas. Foi a pior investida de Ló. Ló se separou de Abraão porque tinha muita coisa, muito dinheiro, muita riqueza, muito gado. O final da história de Ló, eu queria que você investigasse. Eu não vou falar não, vá lá investigar. A pior investida da vida de Ló. Sabe por quê? Porque Ló não orou. Ló não orou. Abraão, e aí, vamos nos separar? Vamos escolher? Aonde você quer ir? Tio, vamos fazer o seguinte, vamos colocar diante do Senhor aqui, vamos sacrificar, vamos levantar um altar e vamos orar, porque eu quero andar aonde Deus quer que eu ande. A paz do Senhor, minha irmã Luciana. Aonde Deus quer que eu ande. Aí não orou. Foi uma tragédia que aconteceu na vida de Ló. Sabe por quê? E ele tinha convicção que aquele ali seria o melhor lugar para ele. Cuidado. Cuidado com as nossas... né? Nós temos que tomar cuidado com as nossas convicções. Josué tinha uma convicção. Não preciso orar. Não preciso buscar ao Senhor. Não preciso olhar para a palavra. Eu não preciso investigar. Ah, aquele rapazinho, ele toca instrumento. Ele toca instrumento na igreja. Eu não preciso nem orar. Aquela irmã, ela canta que é uma beleza. Ela é afinadíssima. É unção. Eu não preciso nem orar. Nós temos que tomar cuidado, porque se nós agirmos assim, nós estaremos, algumas vezes, fazendo as piores investidas que nós poderíamos fazer nas nossas vidas e que algumas vezes nos traz consequências ruins irreversíveis. Não preciso nem orar. Eles eram quase crentes. Nós estamos aqui por causa do nome de Deus. Eles eram quase crentes. Falta pouquinho. Não vou ter nem trabalho para jogar Jesus ali dentro daquele coração. Não vou ter nem trabalho. Ela é quase crente. Ele é quase crente. Não era isso? Foi assim que eles se apresentaram aqui. Foi assim que eles se apresentaram. A palavra de Deus nos fala, aquilo que nós lêssemos aqui, o versículo 17 a 19, quem está acompanhando aí com a Bíblia, versículo 17 a 19. Vamos lá. Porque partindo os filhos de Israel
chegaram às suas cidades ao terceiro dia. Olha só, depois que eles tinham feito aliança, eles continuaram andando. Depois de 3 dias, eles chegaram à cidade. E as suas cidades eram Gibeão, Sefira, Bereote e Criate-Jearim. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra eles, contra os príncipes. Então, todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos pelo Senhor, pelo Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Sabe o que acontece, amado? Olha só, faz de tudo para você não fazer uma aliança errada. Menina e menino, você que vai ver esse vídeo daqui a pouco, não sei se tem alguém aqui que é solteiro, né? De repente não. Acho que sim, né? Pode ser aqui, ó, Ana Luísa, tô vendo ali a Michele, pode ser que a Ana Luísa esteja assistindo, a outra Ana Luísa também, né? A Letícia, a Laila, menino e menina, olha só, faz de tudo para não fazer uma aliança errada, faz de tudo para você não chegar diante do Senhor e fazer uma aliança diante do Senhor, sabe por quê? Depois que nós fazemos uma aliança, nós temos que honrar. Nós temos que honrar. Aqui, eles fizeram uma aliança que não era para fazer. Aí chegaram lá, descobriram, a paz do Senhor, irmã Cristina, chegaram lá e descobriram que não era o povo de Deus. Então vamos matar agora eles. Negativo. Deixa eu falar, negativo. Não vai matar ninguém não, sabe por quê? Ninguém mandou fazer aliança. Ninguém mandou fazer aliança. Antes de querer matar, tinha que fazer o seguinte: consultar ao Senhor para ver se aquela aliança seria uma aliança viável. Agora, já fez, agora segura a sua responsabilidade. Sabe, meu irmão? Eu casei, né? Eu tô falando para as meninas aí, eu casei, ele é quase crente, ela é quase de Deus, então eu vou casar. Aí se torna um inferno. Pastor, olha só, quando eu casei, eu não tinha sabedoria, quando eu casei eu não era servo de Deus, agora que eu tô na bênção, tô no óleo, eu vi que ele ou que ela não é para mim. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou separar, né? Eu vou separar para quê? Para arrumar uma pessoa de Deus. Negativo. Você fez uma aliança porque você quis. Você fez uma aliança, agora honre a tua aliança. Segure a tua responsabilidade. Agora ora, se lança aos pés do Senhor, que pode ser que essa situação venha a ser mudada. Enquanto ela não mudar, honre a tua aliança, faça o teu papel de esposa, faça o teu papel de esposo, de crente, de servo de Deus. Mas honre essa aliança, porque se você quebrar essa aliança, ainda que tenha sido uma aliança irresponsável, você estará quebrando uma aliança diante do Senhor. Porque o Senhor zela pelas alianças que Ele fez, ainda que tenha sido uma aliança irresponsável, nós temos que zelar pelas nossas alianças. Temos que ser fiéis, não é verdade? Alianças erradas, algumas vezes, nos traz situações desconfortáveis, eu sei. Quando eles estavam aqui, depois que eles descobriram, o povo todo murmurou contra os líderes. E aí, agora tem que aguentar. Agora tem que... Se não quisesse ouvir reclamação do povo, então que os líderes orassem. Mas os líderes não oraram, então agora escuta. Né? Ouviram reclamação. E agora? Agora você vai ter que conviver com um povo idólatra, com um povo ímpio. Vai ter que conviver. Sabe por quê? Porque houve uma aliança irresponsável. Agora,
cumpre com a sua aliança. Temos que cumprir com a nossa aliança. Casei com a esposa irresponsavelmente, não orei, exemplo, tá? A esposa é maravilhosa, a pastora está aí assistindo, mas vamos dizer, casei com a esposa irresponsavelmente, não orei, né? Olhei só para a beleza, vi aquela nega lindona, aí casei com ela, exemplo, que não é o caso, aí vamos dizer que ela tivesse um coração totalmente ruim. Eu casei, não orei, agora, filho, aguenta. Né? Imagina na educação dos filhos, olha só que tormento na educação dos filhos. Aí a esposa que eu casei, né, é uma esposa que só gosta de coisa ruim, só gosta de tragédia, não é verdade? Só gosta de tragédia. Ela é fã daquela loira do bumbum de fora, uma cantora, a loira do bumbum de fora, eu sou fã. Aí não vai poder levar as minhas filhas para lá, mas vai ficar escutando aquele troço, aquele veneno dentro da minha casa direto. Aí eu não vou querer, mas ela vai querer, porque ela vai falar assim para mim: o crente é você, não sou eu. Tu casou comigo, você casou comigo porque você quis. O crente é você. Aí olha só o transtorno. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ter que ir embora e eu acho que essa mulher não é de Deus, não. Eu vou arrumar uma. Negativo. Agora, se coloca diante do Senhor aí para que o Senhor mude essa situação. Haja como homem de Deus e servo do Senhor. Ame a tua esposa assim como eu amei a minha igreja. Ah, mas se a minha esposa gosta, é fã da loira do bumbum de fora. Né? Ame a sua esposa assim, interessa. Né? Não importa quem ela seja. Não importa. O povo de Deus aqui, ó, teve que preservar a vida, né, de um povo mentiroso e fingido, astuto, que é isso que o versículo 4 diz, né? Aí a irmã casa lá com o varão, não ora, aí o varão é fã do grupo Os Mano. Os Mano, olha só, não orou, Os Mano, aí só música de tiro, apologia ao crime, apologia à droga. Quando você vê, irmã, seu filhinho tá lá, ó, aqui, né? Aquilo ali. Ué? Ah, pastor, eu não esperava que isso ia acontecer. Não orou. Não orou. Pastor, eu vou embora. Não vai não, filho. Não vai não. Fica aí e ora. Agora, segura a tua responsabilidade. Sabe por quê? Nós temos que honrar as nossas alianças, porque a gente não fez aliança diante de qualquer pessoa, não. A gente fez aliança diante do Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor da aliança. Então agora, vamos segurar, orar para que o Senhor tenha misericórdia do seu marido, de você e dos seus filhos. Então, paga aí o preço, em nome de Jesus. Por isso que nós colocamos esse tema, a importância de uma aliança. Olha só como as coisas são terríveis, né? Nós não estamos demorando, daqui a pouco a gente vai terminar já, mas eu queria ler aqui no versículo 17 de novo, tá? No versículo 17. Cadê? Versículo 17. Porque partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao terceiro dia. E as suas cidades eram Gibeão, Sefira, Bereote e Kiriat Jearim. Ok. Eles foram lá e descobriram que o povo não era aquela maravilha toda, era tudo mentira, tá? Ok. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes, né? Não puderam ferir. Então, né, todos os príncipes disseram a toda a congregação: a nós juramos-lhes pelo Senhor, né, pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Pula lá para o versículo 23.
Agora, pois, sereis malditos. Olha só, que maldição é essa? Eu te pergunto, sereis malditos. Que maldição é essa? E dentre vós não deixará de haver servos, eles trabalhariam para o povo de Israel, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água, para onde? Para a casa do meu Deus. Olha que maravilha. Eles viraram trabalhadores para a casa de Deus. Entenderam isso aqui? Quando foram construir o templo de Salomão, esse povo de Gibeon, eles eram os peritos ali em lenhas. E detalhe, até os sacrifícios que eram feitos, eles eram envolvidos, porque eles eram os rachadores de lenha e aqueles que levavam água para a casa do meu Deus. Versículo 27. E naquele dia, Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que escolheste. Eu queria, quase terminando, dizer o seguinte, amados. Por pior que seja a situação, por pior que seja o seu erro, você tomou uma decisão errada, você fez uma aliança errada, por pior que seja, Deus pode transformar o seu erro, a maldição, em bênção. Deus transformou, sabe por quê? Porque esses homens passaram a ser pessoas úteis na casa do Senhor. Tudo bem, estavam ali trabalhando, não era nem para eles estarem ali. Mas enfim, Deus pode transformar a maldição em bênção a partir do momento que nós assumimos o nosso erro e a partir do momento que nós agimos de acordo com o que nós temos que agir. Aí Deus pode transformar a maldição em bênção. Eles, quando se depararam com aqueles homens, descobriram aquela situação, verificaram que não era o povo de Deus, o que eles fizeram? Mataram? Não. Vamos obedecer ao Senhor. Agora nós fizemos uma aliança. Então eles fizeram a parte deles. Eles fizeram o certo. Eles assumiram o erro. Nós erramos. Eu sei que vocês estão murmurando. Nós erramos. Então agora nós não podemos. Um erro não justifica o outro erro. Então agora nós temos que caminhar fazendo aquilo que nós temos que fazer. Né? Temos que fazer. E acabou que eles passaram a ser rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do Senhor. Deus pode transformar a nossa maldição, o nosso erro, a nossa aliança errada em bênção. Não queira experimentar uma aliança errada, irmãos. Você está vendo ali que aquela pessoa que está te chamando para ser teu sócio não presta. Não faça uma aliança errada. Aquela pessoa que está te chamando para comprar um imóvel junto com você é uma pessoa enganadora. Mas a oportunidade é maravilhosa. Não faça uma aliança errada. Aquele solteiro lá ou aquela solteira, né, que ela me ama tanto que ela até trai o namorado dela para ficar comigo. Mas é muito amor por mim. Né? Ele me ama tanto que ele tem a família dele, né? Mas é muito amor. Não é não, irmão. Sabe por quê? Quando ela estiver debaixo do mesmo teto, ela vai fazer a mesma coisa com você. Você que se engana, que isso é muito amor. Não é muito amor, não. Né? Isso é caráter. É um caráter quebrado, pervertido, maldoso. Cuidado com a aliança. Eu não sei se você tem recebido propostas de aliança. Não faça isso que Josué fez, não. Não investigou. Faz aliança comigo agora. Compra isso aqui agora. Ó a oportunidade. Compra agora. Vamos ser sócio agora.
Vamos casar logo, vamos casar. A gente se conheceu há uma semana, vamos casar. Agora? Que isso? Que isso? Eu tenho que esperar investigar. Eu tenho que saber, sabe por quê? O namoro e o noivado é um estágio para o casamento. Eu tenho que saber se você é violento. Eu tenho que saber se você tem caráter. Hã? Eu tenho que saber se você pensa só em você mesmo, se é egoísta. Né? Ou se você se importa em amar o outro. O amor não busca os seus próprios interesses, diz, a palavra de Deus diz isso. Então, olha o poder de uma aliança. Cuidado, porque a aliança tem muito poder. Depois que nós fazemos uma aliança, aí depois para consertar o negócio vai ficar direto. Depois teremos que honrar. Aí depois que você casar com ela, depois que você casar com ele, depois que você fizer aquela sociedade, você vai ter que honrar. Vai ter que honrar essa sociedade. Os gibeonitas, eles tiveram um benefício. Sabe o que aconteceu com os gibeonitas? Os gibeonitas, eles entenderam. E agora eu quero falar assim, para terminar e orar, eu quero falar para você que ainda não tem uma aliança com Deus que possa daqui a pouco estar ouvindo esse áudio. Esse áudio não, esse vídeo, desculpe. Eu quero falar para você que pode ser que você esteja nessa situação dos gibeonitas. Você está ali com a vida errada, o teu futuro é um futuro de morte. O seu futuro é um futuro de morte. Esteja ali na situação dos gibeonitas. Mas eu queria te dizer o seguinte, né? Que pode ser que você esteja percebendo que há uma luz no fim do túnel. Eu duvido se não já falaram alguma vez sobre as maravilhas do Senhor para a sua vida. Ainda que você não tenha experimentado. De repente você esteja escutando um louvor. De repente você esteja vendo esse áudio aí. E uma das coisas que os gibeonitas perceberam é o seguinte. Tá vendo aquele povo de Deus lá? Vamos fazer uma aliança com eles. Porque se nós fizermos uma aliança com Deus deles, aí nós teremos vida. Esse povo percebeu isso e foi atrás da maneira deles, mas eles foram atrás. Então eu queria dizer, amado, que se você fizer uma aliança com Deus, você vai ter vida. Porque o Senhor é o Deus da vida. O Senhor é aquele que ministra vida para aqueles que têm uma aliança com Ele. Eles foram atrás daquele povo, sabe por quê? Porque eles viram que aquele povo era fiel e aquele povo iria honrar a aliança. Eles, se a gente conseguir fazer essa aliança, tomara que eles não investiguem, tomara que eles não orem, porque se a gente conseguir fazer, depois eles não vão quebrar essa aliança. Eles perceberam que aquele povo era um povo fiel. E eu queria dizer, querido, faça uma aliança com Deus, porque Deus é fiel. Para manter a aliança viva, para manter a aliança acesa, o poder da aliança. Se Deus fizer uma aliança com você, Deus, ele não vai quebrar. Versículo 15. E Josué fez paz com eles. Josué fez uma aliança e fez um concerto com eles, que lhes daria vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Sabe qual é o significado do nome Josué? Yeshua, no hebraico. Te lembra alguma coisa? Yeshua. É isso mesmo, Jesus. Josué, no hebraico. Yeshua. Né? Sabe que aquele povo que estava condenado, chegou diante do Yeshua, e Yeshua fez uma aliança com ele, e nunca mais essa aliança foi quebrada. Pode-se passar os anos,
mas a aliança não é quebrada. Só para você ter uma ideia, 400 anos depois, Saul, o rei Saul, matou alguns gibeonitas. Sabe o que aconteceu no povo de Israel? Aconteceu fome, 3 anos de fome. 3 anos de fome. Lê lá em 2 Samuel, capítulo 21. No reino de Davi, 3 anos de fome. Davi, meu Deus, que negócio é esse que está acontecendo? Davi foi orar, recebeu a resposta de Deus. Sabe o que acontece, Davi? Sabe por que eu trouxe esses 3 anos de fome? Porque vocês quebraram a aliança que vocês fizeram com os gibeonitas. Meu Deus do céu. Depois de anos, Deus não esqueceu a aliança. Vocês quebraram a aliança que vocês fizeram lá atrás com os gibeonitas. Repara isso aí. Repara. Deus pediu reparação. Aí tiveram que morrer 7 filhos de Saul para que fosse reparado essa aliança. Por quê? Porque Deus não esqueceu e não se esquece da aliança que ele faz conosco. E o que eu queria dizer é que há esperança para você que ainda não tem uma aliança com o Senhor. A aliança mais poderosa que nós podemos fazer é a nossa aliança com Deus. Eu queria estar orando nesse momento. Queria estar orando nesse momento. Eu quero agradecer a presença de todos os irmãos. Só a carinha bonita que eu estou vendo aqui. Se vocês não sabem, a carinha de vocês ficam aqui aparecendo. Que igreja linda e maravilhosa. É uma igreja aliançada com o Senhor. Preserve essa aliança, meu amado ou minha amada, que você fez com Deus. Preserve essa aliança, é algo glorioso. É algo glorioso. O poder da aliança. Em nome de Jesus Cristo, eu queria ministrar sobre a sua vida, né? Para que o Senhor, orar por você, para que o Senhor fortaleça cada vez mais essa aliança que você tem com Deus, essa aliança que você tem com a sua família. Honre a aliança, você tem uma família. Você tem uma família, então honre a aliança que você fez com a sua família, com a sua esposa. Mas a minha esposa não é aquilo que eu gostaria que ela fosse, meu esposo também? Não, não é, amados. Mas se nós fizermos o certo, né? Se nós fizermos aquilo que nós temos que fazer, Deus pode transformar a maldição em bênção. Cuidado com você que ainda não fez aliança com ninguém. Não faça aliança sem pedir uma orientação ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, queria orar por você. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nesta hora, queremos reconhecer que Tu és o Deus da aliança. E queremos valorizar, Senhor, as alianças que temos feito com pessoas. Eu quero valorizar a aliança que eu tenho feito com a minha esposa. Que, Senhor, o Teu povo valorize a aliança que tem feito as irmãs com o esposo. Em nome de Jesus Cristo. Se você tem defraudado a aliança, se você não tem feito o seu papel de esposa ou de esposo, em nome de Jesus, se arrependa e faça o certo. Eu não sei se é o caso aqui, agora, dessas pessoas que estão me assistindo, mas algumas vezes o esposo é cachaceiro, drogado, o esposo ou a esposa é mau caráter. Nos capacite a honrar a aliança que nós fizemos, Senhor, com essas pessoas. Ah, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Porque sabendo que se nós formos fiéis, Tu, Senhor, também será fiel. Tu farás um milagre. Tu fizeste com que o povo de Gibeon trabalhasse na Tua casa. Não tem outro lugar melhor. Quantas palavras, quantas ministrações esse povo de Gibeon escutou.
Creio, Senhor, que muitos corações foram transformados ali porque eles estavam na tua casa. Ah, Deus, em nome de Jesus. Se alguns de nós fizemos aliança errada em algum momento, honre a nossa fé. Honre a nossa fé, meu Deus. E transforma a maldição em bênção em nome de Jesus. Quero ministrar a tua bênção sobre as vidas de cada irmão e cada irmã. Em nome de Jesus Cristo. Abençoe, Senhor, os teus servos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Muito obrigado pela atenção de cada um dos irmãos. Não quero falar o nome de ninguém, porque senão eu vou esquecer de alguém importante. Cada irmão é importante para mim. O Christian entrou agora há pouco, meu filhão aí. Deus abençoe, Christian. Em nome de Jesus. Estamos com saudade de você, tá? E em nome de Jesus, que vocês, irmãos, tenham um domingo abençoado. Aproveite a família de vocês. Aproveite aquilo que o Senhor tem. De repente não é aquilo que você gostaria, né? Existem casos, né? Eu sei que tem muitas famílias aqui abençoadas, mas existem casos que, poxa, mas não era aquilo que eu gostaria para mim. Tanta dificuldade na família, mas aproveite porque é seu. É seu, é presente de Deus. Em nome de Jesus Cristo, é presente de Deus. Ok, nós estamos encerrando. Muito obrigado. Meu nome é Osmar Camilo Costa, pastor da comunidade cristã Cristo em Nós, juntamente com a pastora Daniela Costa. Minhas filhas estão ali conosco, Letícia e Laila Costa, e cada irmão maravilhoso e abençoado que está aqui conosco. Nós nos encontramos na Rua Extremadura, número 17, Vista Alegre, atrás do Shopping Via Brasil. Meu telefone é 993846531 com DDD 21. E o meu e-mail é osmarcamilocosta@yahoo.com.br. Se quiser mandar uma mensagem, quiser conversar, quiser ligar, em nome de Jesus nós estamos aí prontos para servir. Ok? Em nome de Jesus, muito obrigado. Amo vocês. Deus abençoe a cada um. Lembrando que Cristo em mim, Cristo em você, Cristo em nós é a esperança da glória. Ok? Graça e paz.